aí, galerinha, tudo bom? Como é que estamos? Bom, na aula de hoje eu trago um casal de amigos que eu conheço eles há muito tempo, chega de lenga-lenga, e eu trago pra vocês esse casal maravilhoso de artistas e fotógrafos, que é a Laura Feliciano e o Edu Martins. Vamos conhecê-los? Olá, eu sou o Edu Martins. Olá, eu sou a Laura Feliciano. Nossa, isso foi muito jogral, né? Bom, um pouquinho da nossa história no teatro. Eu comecei muito cedo, comecei entre os 7 e 8 anos de idade, fazendo comerciais de TV, participando, pequenas participações em novelas ainda quando pequeno. Depois acabei migrando para a área musical, fiz teatro mesmo, fiz Célia Helena, fiz Beto Silveira, Casa de Cultura, um pouquinho da minha formação. Fiz alguns espetáculos ainda adolescente, e pós-adolescência. E a partir dos 18 anos eu entrei em teatro musical e segui a minha carreira com teatro musical, em paralelo com TV, ainda nunca deixei a TV. Então esse é um pouquinho do Edu, ator, que começou muito novo. Só que se vocês acham que isso é muito novo, eu comecei com 8. Eu comecei com 3. Tua mãe escravizava, né? Jesus! eu fiz meu primeiro comercial de TV com 3 anos. E aí fiz algumas coisas de televisão a princípio, tanto comerciais quanto novela. E aí com 9 anos... Ela é mais famosa que eu. E aí com 9 anos eu fiz a minha primeira peça de teatro. E acho que daí realmente, mesmo sendo tão nova... Mentira, não foi com 9 anos não, foi com 8. Com 8 anos foi a minha primeira peça. E mesmo sendo... Mas com 8 anos foi logo depois da novela. Foi logo depois da novela Chiquititas que eu participei. E na volta a gente fez uma peça com vários atores que também eram da novela. E ali eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu adorei. E aí depois eu fiz várias peças de teatro. Sempre trabalhando com o público infantil, que é uma coisa que eu gosto muito. E é isso aí. Depois migrei um pouco para teatro musical também. E na verdade acho que é interessante contar, já que estamos falando um pouquinho da nossa vida pessoal, E o teatro na nossa vida foi o teatro que nos uniu. Na verdade eu conheço a Laura desde pequena, ela tinha 6, eu devia ter uns 12, essa é a nossa diferença, pelo menos, Ela e a irmã dela já gravavam comerciais de TV, e eu também. E nessa época de musicais, onde eu estava fazendo alguns musicais, ela também estava em outros musicais, tínhamos alguns amigos em comuns e nos reencontramos, nos conhecemos desde pequeno, nos encontramos e estamos aí até hoje. 11 anos. E aí acho que isso é um resumão, assim, de como é mais ou menos a nossa carreira, como que a gente chegou no teatro, como que o teatro entrou na nossa vida. Nossa, os desafios e conquistas da área, Eu acho que a gente ficaria muito tempo falando, vamos tentar ser um pouquinho sucinto. Porque os desafios, eles são muitos. Eu acho que na vida, em qualquer carreira, os desafios, eles são grandes e gigantes. Mas no meio artístico, no meio de teatro, é muito difícil você se manter, ter uma estabilidade. É um trabalho que ele oscila muito, Então tem hora que você tem muito trabalho, tem hora que de repente tem pouco trabalho, então você tem que saber lidar com esses altos e baixos. Eu acho que também é um desafio que é muito grande nessa nossa carreira, que você leva muitos nãos, Até você levar um sim. Então você faz muitos testes e aí de repente você fala, agora deu certo. E essa sazonalidade, essa coisa uma montanha-russa muito louca, que tem hora que você está em cartaz, em espetáculos muito legais, que você está em novelas legais, e tem hora que você chega a ter uma estiagem muito grande. Então assim, o desafio da nossa área como ator sempre é a perseverança. Perseverança? É isso aí. Tá vendo, Dicção, treinar dicção. Então eu acho que esse é o grande desafio sempre, você ser perseverante naquilo que você faz, não desistir nunca. E esse eu acho que é o grande desafio até para os artistas que estão em ascensão. O difícil às vezes não é você chegar, é você se manter. A gente com vários amigos conhecidos que estão estourados, como dizem por aí, tanto na área de teatro, TV, teatro musical. O difícil eu acho que é isso. Mas não vamos falar só de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. E as conquistas, eu acho que a gente tem dois lados das conquistas, A gente tem o lado de trabalhos muito importantes que a gente fez, Por exemplo, o Edu fez Miss Saigon, que foi o teatro musical. Laura fez Chiquititas, Laura foi bailarina no Carrossel. A gente foi rasgando seda um pro outro, porque a gente se admira muito profissionalmente antes de sermos um casal. Então isso eu acho muito legal também.
Mas eu acho que Lava Conquista, ela não é só essa parte, se eu falar alguma novela que eu fiz, alguma novela que você fez. Mas é esse ponto que eu ia chegar. Eu acho que tem a parte da conquista que, uma tem a conquista individual, né, de coisas que você almeja, de repente você consegue pra você. E esse individual, ele não é só um individual, ele tem uma pessoalidade na sua formação. Isso. A formação de caráter, a sua conquista como ser humano, conquista de vida mesmo. Isso, e aí é o paralelo que eu gostaria de fazer, que é essa conquista, eu acho que pra mim é muito engrandecedor. Engrandecedor. Quando você faz alguns trabalhos, né? Como eu falei, eu trabalho muito com o público infantil, e você vê no olhar, você vê que aquilo fez alguma diferença na vida da pessoa, você viu que aquilo ensinou alguma coisa, você viu que aquilo ela vai levar para a vida dela e vai trazer resultados diferentes para a vida dela depois de ela ter assistido. E a arte é isso, você transforma e é transformado, porque eu tenho certeza que hoje nós temos um filho que vai completar 3 anos e você é uma mãe muito melhor, você aprendeu muito com as crianças que você pôde apresentar espetáculos. E você ensinou pra elas alguma coisa, teve uma troca, né? E elas ensinaram pra você. E eu acho que no geral, né? Eu tô dando o exemplo do público infantil, mas em qualquer público, eu sempre acho que se a pessoa sai tocada, se a pessoa, aquilo ali fez alguma mudança na vida dela, isso é, assim, uma grande conquista pra gente como ator. Então seria muito fácil, talvez, enumerar algumas conquistas de fama, de espetáculo de sucesso. A gente enumera, fala aí 4 coisas legais que você fez. Mas eu acho que não é isso. Não, mas por exemplo, as pessoas para falar isso para eles saberem um pouquinho. Vamos lá. Chiquititas, O Mágico de Oz, eu sei dela. Chiquititas, O Mágico de Oz, Minha Mais Que Amiga Árvore, espetáculo infantil muito lindo também. Mais um, vai lá. Ai, eu esqueço. Publicidades. Nossa, você não tem que fazer isso, porque eu esqueço das coisas. Eu vou ter que pegar o. No meu caso, eu posso numerar novela Revelação, Remy Saigon, A Voar, também que foi um espetáculo do Vladimir Capella, outro musical, Candide. Então, assim, a gente poderia numerar algumas coisas, mas eu acho que a maior conquista da arte não é aquilo que você faz, é aquilo que a arte te traz de volta. Então hoje... Tanto pessoalmente, né, quanto do público, das pessoas que foram tocadas pelo que você estava fazendo. Exatamente. Hoje eu acho que eu sou um cara melhor pela arte, assim. De olhar para as pessoas, se colocar no lugar do outro, como se fosse um personagem muitas vezes, e não querer pro outro aquilo que você não quer para você. Eu acho que o teatro traz muito isso. É isso. Acho que é uma filosofia de vida, né? Eu falo, não é uma profissão, é um estilo de vida. Exatamente. É isso. Bom, dicas e técnicas de teatro. Vamos lá, isso é um pouco complicado porque eu venho de uma coisa meio mista, né? Estudei teatro, mas eu tenho uma experiência de TV e ao mesmo tempo tenho um lado musical muito aflorado. Mas eu acho que se eu pudesse dar uma dica que eu gosto muito na composição do personagem, vou dar 2. Uma é como você escrever uma carta, como se estivesse escrevendo uma carta sobre a sua história, porque o escrever te ajuda a interiorizar tudo aquilo que você está montando para a personagem. Então, onde nasceu, de onde veio, quem são os familiares, você cria todo esse ambiente, né, toda essa espacialidade da personagem, para você começar a acreditar nela e você começar a dar um pouco de base para ela, de onde ela vem, para onde ela vai, quais são os interesses dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, porque é uma personalidade diferente da sua. Apesar de usar a sua experiência, a personagem tem uma personalidade diferente do que a sua na vida real, né? Então essa é uma técnica que eu gosto, que é a técnica da carta, que eu trouxe do Beto Silveira, isso eu aprendi com ele. E uma outra coisa que depois que você faz isso, numa brincadeira de jogo entre amigos, entre colegas, né, entre os amigos que estão montando espetáculo com você, tem a sabatinagem. E aí as pessoas vão começar a fazer perguntas para você, sem combinar, aleatória, e você vai responder com um personagem. Por exemplo, se eu fosse inventar um personagem agora, meu nome vai ser Zeca, quer me perguntar alguma coisa? Onde você mora, Zeca? Eu moro em Minas Gerais. Mas com quem você mora? Eu moro com a minha esposa, 2 cachorros e não tenho filhos.
E aí assim você vai criando, e aí o Zeca mora em Minas Gerais, mas não tem sotaque. Aí você coloca o sotaque. Isso acaba sendo, né, essa sabatinagem, e ela funciona também como um improviso, né? Que era uma das coisas que eu exato. ia falar, que o improviso, de um modo geral, faz você ter uma base legal também pra você saber se sair. Até porque nem sempre as coisas dão certo em cena. Então você precisa ter esse jogo de cintura de saber resolver. Eu acho que, por exemplo, decorar texto é muito importante, respeitar o autor, mas todo ator ele tem que estar muito pronto, ele tem que estar presente, ele tem que ter o olhar da criança, né? Estar presente no hoje, entrando exatamente agora. nisso de estar presente no hoje, agora, uma das coisas que eu gosto muito de falar é que a gente tem que ouvir de verdade o que o outro tá falando. Então não é porque eu sei o texto de cor, que eu sei o que o outro vai falar, que eu não vou ouvir de verdade. Eu tenho que dar meu texto como se eu não soubesse o que ele vai me dar de resposta. Alguns grandes atores brincavam em cena de alterar alguma coisinha dentro, né, da fala, logo depois do espetáculo, um tempo já em cartaz, para ver se o outro estava ouvindo ainda depois de 150 apresentações, para ver se o outro ainda ouvia o que ele estava falando. Então assim, juntando todas essas técnicas, você vai ter um personagem um pouco mais conciso, onde você mesmo vai acreditar nele, com a personalidade dele e com as técnicas que tem por trás disso. Isso. Fazer exercícios de dicção, Exato, de corpo, exercício né? de corpo para soltar o corpo, para você ficar um pouco mais solto, porque todo texto ele tem uma rítmica para que você se movimente e fale no ritmo do texto ou no ritmo do espetáculo. E na questão da dicção, não só a dicção, né? A voz como um todo, porque por mais que, por exemplo, seja um teatro que não tenha música, né? Não seja um teatro musical ou que seja peças que tenham músicas, você precisa saber como colocar a sua voz para aquele personagem. Então, às vezes, tem personagens que a voz vai ser ótima aguda, mas tem personagens que você tem que pensar, né? Então, Que às vezes você vai falar um pouco mais leve, soproso, e às vezes não. Você vai ser mais enfático. Bom, falamos muito de técnica, falamos muito de dicas técnicas, mas acho que a dica que eu queria deixar para vocês, se eu pudesse deixar alguma coisa para vocês, é que levem aquilo que o teatro nutre vocês, levem aquilo que enche o coração de vocês no teatro para a vida. Porque quando você viver várias personalidades, você vai ver a vida de outros pontos de vista. E cada ponto de vista tem uma dor diferente. Se você souber respeitar a dor do outro, isso vai ser maravilhoso em você como ser humano. Então leve o teatro para a vida. Você que está estudando teatro agora, você que está começando, não é porque o seu objetivo não é ser um protagonista de um musical, protagonista de um espetáculo, você quer contracenar com a Fernanda Montenegro. Não, acho que o objetivo não é esse. O objetivo é a gente trocar amor, trocar energia. E quando você tem essa troca, você também se torna um ser humano melhor. E mesmo que você não siga a carreira, você vai usufruir disso a longo prazo na sua vida. Com coisas até simples você usufruir. Eu, por exemplo, era uma pessoa extremamente tímida, que eu não conseguia chegar assim... Às vezes ela ainda você fica... mas assim, eu não conseguia chegar num lugar, por exemplo, e pedir a minha comida pro garçom. Eu tinha que pedir pra alguém que estivesse comigo, pede pra mim. E aí o teatro foi me ajudando muito a melhorar isso também, a chegar nos lugares e saber me colocar um pouquinho melhor. Então assim, são pequenas coisas, há grandes coisas que transformam a gente dentro, que eu acho que é o que ele estava falando, que a gente tem que levar pra vida, e com certeza é uma das maiores dicas. Esteticamente vai melhorar a sua postura, o seu posicionamento, a sua dicção, e com isso as pessoas vão te respeitar às vezes um pouco mais, porque você vai saber se comunicar. No ponto de vista ser humano, vai melhorar o seu amor, a sua empatia, que se fala muito hoje, de se colocar no lugar do outro, e eu acho que isso vai te transformar numa pessoa melhor pra você. E pro mundo. Precisamos de pessoas melhores. Sim! É isso. Beijo, espero que vocês tenham gostado. E olha, gente, eles falaram uma coisa que eu sempre faço com vocês, que é a improvisação. Mesmo você lendo o texto, mesmo tendo decorado, a importância de improvisar em momentos como esse é necessário. Tá vendo aqueles exercícios que eu sempre fazia pra vocês? Improvisa num tema. Eu jogava um tema pra vocês e vocês improvisavam. Então é isso. Porque há momentos que vai precisar sim. Lógico, precisa estudar, precisa se empenhar, precisa entregar. A improvisação salva. E uma coisa muito legal que eles falaram é que à medida que vocês vão conquistando espaço como artista, tem que tomar muito cuidado, porque existe uma
uma certa vaidade pairando no ar que não pode ter. É lógico, é muito bom ser reconhecido, é muito bom você ter um histórico de trabalhos fantásticos, mas calma, gente, não é tão simples assim e não é tão fácil também chegar aonde eles chegaram. Então tem que ser com calma, tem que ser com entrega, tem que ser com verdade. Isso que eles falaram, de você se entregar ao ponto de você ouvir, né? A Laura falou uma coisa muito legal. Ouça de verdade o que o outro está fazendo, né? O que o outro está atuando com você. Isso traz verdade na hora da cena. Lembra que eu falo para vocês? Se entregue, faça com verdade. Uma coisa que eu sempre coloco, e eu sempre vou colocar na aula de vocês, é não rir quando alguém estiver em cena. Vocês não sabem o tamanho da dificuldade de expressar, não só artisticamente, mas estando na frente de todo mundo. Isso é muito difícil. Gente, muito obrigado pelas dicas, Laura, Edu Martins, foram fantásticas. Eu acho que esse material que todos esses meus amigos estão trazendo para nossa aula vai fazer com que o nosso teatro seja algo não só de fazer arte, mas sim de transformar a vida de todo mundo, como o próprio Edu falou, né? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que foi feita com muito carinho, e a gente se fala na próxima. Tchau!